Hello everybody, how are you today? Como é que vocês estão em casa? Todo mundo tentando evitar aí a contaminação. É importante, hein, gente? Não vacilem agora, vocês estão vendo os números aí, as coisas não estão ficando legais. Tá piorando muito. Então lavem as mãos, cuidado ao sair e de preferência não saiam, tudo bem? Bom, we will start with a little bit review, mas além disso ser uma review, isso também foi uma atividade que eu já havia passado in your book, ok? Vou colocar aqui a página. Então vejam, só para a gente checar isso, é bastante importante esse exercício, pessoal. Por quê? Porque a partir de um nome que você sabe em inglês, às vezes você cria outros ou identifica outros. Então é muito legal, né, você prestar atenção a algumas particularidades. Por exemplo, nós temos uma tabelinha aqui, tá? E a gente tem três classes de palavras bastante usuais, useful in English, ok? Do we have a noun, an adjective and adverb, ok? A gente tem um substantivo, um adjetivo e um advérbio. Substantivo tranquilo é o nome, né, que geralmente a gente vai nominar as coisas. Os adjetivos são as características e os advérbios sempre vão estar ligados aos verbos definindo determinadas ações. Isso aqui, né, essa tabelinha inclusive é do texto, né, que a gente trabalhou e eu pedi para que vocês traduzissem ainda quando a gente fez uma live lá no Zoom, né, about racial policy, ok? Através do texto a gente tirou aqui algumas palavras para a gente conversar um pouco, ok? Então o livro já traz essa tabela que está possivelmente igual ao que você tem no livro aí precisando ser preenchida, tá? Então a gente tem, enquanto noun, né, a palavra base, o substantivo, então a gente tem culture, a gente tem uma brecha aí que pelo lado já dá para a gente completar, tá? A gente tem idea, a gente tem politics, a gente tem psychology, a gente tem race e universe, ok? Então, você tem do lado a palavra effective, ok? Or effectively, ok? Então, o que está faltando a gente completar? É exatamente essa palavrinha aqui que vai dar início a uma discussão bem legal, né? Então, o que vocês deveriam preencher aqui, né? A palavra effective, ok, effectiveness, ok? O que é que nós fizemos aqui? A gente colocou, tá, no final dessa palavra desculpa, NESS, tá? O que que a gente fez aqui, na verdade, tá? A gente criou um substantivo a partir de um adjetivo, tá? Como assim, teacher? Eu vou tentar mostrar aqui para vocês, dar um outro exemplo, que acho que fica bem mais claro, tá? Então, deixa eu colocar aqui uma caixinha, só pra gente... Vejam só, o que que eu fiz ali, né? Como é que eu fiz, mas tudo bem, eu estou seguindo o padrão da língua, tá? O que que eu fiz ali quando a gente criou esse substantivo effectiveness? Veja, você tem palavras que você sabe que são adjetivos. Por exemplo, a palavra happy, tá? Happy é um adjetivo. Mas a partir da palavra happy, que é um adjetivo, eu posso criar um substantivo. O que que eu faço, né? Ou como eu faço, melhor dizendo, tá? É só colocar esse NESS in the end of the word. Então, eu posso criar, por exemplo, a palavra happiness, ok? O que que eu criei aqui? Eu criei a palavra felicidade, tá? Happy é feliz, e colocando NESS, in the end of the word, eu criei uma palavra nova, eu criei um substantivo, eu criei a palavra felicidade. Por exemplo, isso acontece com vários advérbios, tá? Se eu colocar aqui, por exemplo, weak é fraqueza, né? Então, se eu colocar weak, então eu posso fazer a partir disso, tá, a palavra weakness. Então, desculpa, weak eu falei errado. Weak é fraco, tá? É que eu estou pensando lá na frente, gente. Desculpem. Weak é fraco. Weakness é que é fraqueza, tá? Então, o que está acontecendo aqui? Eu estou criando substantivos, eu estou criando nouns. E como é que eu crio nouns? Né? Eu pego a palavra, né? E se ela não for já um substantivo, claro, a palavra race, que vocês têm aqui, o universe, elas já são substantivos. Então, nada é necessário ser feito, que essas palavras já são substantivos. Por exemplo, como é que eu digo amigo íntimo em inglês? Tá? A pessoa, quanto meus segredos, ele é meu amigo íntimo. Como é que a gente fala? Fala
close friends, né? Close no sentido de dizer que a pessoa é próximo, né, a você. Então eu tenho a palavra, por exemplo, closeness, que eu criei aqui um adjetivo closeness que quer dizer a proximidade, tá? Então a proximidade das pessoas ou entre as pessoas. Então só para você entender aqui, tá? Que trata-se de um substantivo, de um noun, ok? Mas tem os outros substantivos todos que não tem que terminar com ness, tudo bem? Mas aí a gente vai agora conversar sobre outras palavras, como, por exemplo, e quando eu tenho tá faltando preencher aqui, pessoal, mas eu vou para a coluna do meio logo, tá? Então eu já tenho a palavra idea, tá? Idea. E aí, como é que eu faço um adjetivo a partir de um substantivo, tá? Basicamente, eu vou repetir a palavra ideological. Ideological. Então, quando eu falo ideological, eu estou falando um adjetivo que vem a partir da palavra idea, né? Uma coisa é falar ideia, outra coisa é dizer ideológico. Então, eu digo a ideia que eu tive, ou então a ideia que eu tive, a palavra ideia é um substantivo. Mas quando eu vou falar em português mesmo, tá? Para ficar claro o exemplo. Então, quando eu digo assim, esse seu pensamento aí é um pensamento ideológico. Veja que a palavra ideológico é a característica do tipo de pensamento que eu tenho. Na verdade, eu não sei se vocês sabem disso, todo pensamento é ideológico. Não porque vem de ideias, mas porque defendem ideias, tá? Então, com isso, é que vocês percebam aqui, ó, por exemplo, culture, primeira palavra, né, do quadrinho. Então, eu tenho aqui culture, cultura, né? Cultural, cultural. Então, você pode falar, por exemplo, we can find some cultures, né, em Brasil. Podemos encontrar diferentes culturas no Brasil, tá? Mas quando você diz assim, this is a cultural dance, então é uma dança cultural, tá? Aqui, por exemplo, psychology, ok? Então, psicologia, né? I study psychology to teach. Eu estudo a psicologia para ensinar, tá? But I can speak this psychological aspect. It's so important. Então, esse aspecto psicológico é importante. Psicológico aqui é um adjetivo que se refere à palavra aspecto, por exemplo, tá? E aí, por exemplo, race, né? Aí, como é que fica o adjetivo? Of course, racial, ok? E para terminar aqui, universe, e essa é facinho, né? Você tem a palavra universal, ok? Então a gente faz adjetivos a partir de nouns, a partir de substantivos, tá? No português e o inglês segue essa ideia, então isso é muito parecido com o que a gente faz aqui. E por que isso é interessante, professor? Bom, daqui a pouco eu digo porque isso é interessante. Vamos terminar a terceira coluninha, tá? Gente, fazer advérbios em inglês is extremely easy. Não são todos os advérbios que vão seguir isso, assim como não são todos os adjetivos que terminam com a L. Vocês podem ver aqui, né? Cultural, ideological, political, mas tem effective, por exemplo, aqui. Nem todos, não tem uma regra numa língua que diga, essa regra aplica a todos. Isso é muito difícil, vocês sabem, né? Por a questão que uma língua é formada por vários processos, ela também tem palavras que toma de empréstimo de outras línguas e por aí vai. Mas se você sabe pelo menos uma parte boa da formação da língua, você não cai em armadilhas nem pegadinhas, sem falar que você vai ser um falante, né? Um usuário mais competente daquela língua, tá? Então, falar de cultural, por exemplo, que é o adjective. Então, você pega o adjective, que já está lá, tá? Cultural, e você acrescenta no in the end of the word, no final das palavras, um L e um Y, tá? Então, culturally, culturalmente, tá? Culturalmente, então, é um advérbio que, obviamente, se referiria a um verbo que vem antes dele, tá? Então, aí a gente tem effective, veja, eu só acrescentei um L e Y in the end of the verb. Ideologically, né? Então, eu acrescentei um L e Y no final. Political, como é que eu vou fazer esse advérbio aqui, né? Tranquilinho, vocês já sabem, politically. Percebam por que na verdade, a gente duplicou, né, esse último L aqui. Porque já tem um L lá em political, tá bem? Então, isso quando você já tem um L na palavra, assim como aconteceu lá em cultural, né, e nas ideológicas, tem um erro aqui. É um O, tá, gente? É ideological. I'm so sorry. Eu vi agora. Então, o que acontece?
Quando a gente tem um L, já a mesma coisa vai acontecer nessa palavra aqui, tá? Então se... Olha, o teclado tá horrível. Quer dizer, sou eu que tô horrível hoje, tá? Psychological. Então já tem psychological, né? Aí o que é que eu faço? LY. Psychologically, né? Então eu faço advérbios a partir também de adjetivos. Aí, então por que isso é interessante, pessoal? Agora eu digo. Porque às vezes você se encontra ou se depara com um texto cuja palavra você não conhece, ou você fica meio na dúvida, será que é isso? Será que não é? Será que essa palavra eu posso traduzir assim mesmo? Pode sim. A palavra segue uma lógica, tá, na sua formação, que é a mesma lógica que nós seguimos em português. Tudo bem? Então eu espero que vocês tenham compreendido essa coisa da formação das palavras. Preencham aí o exercício que está no caderno de vocês, ou desculpa, que está no livro de vocês, né? E a gente vai falar agora de um tempo verbal, tá certo? Deixa eu só mudar o slide aqui e a gente retoma para falar de um tempo verbal bem bacaninha para a gente terminar essa aula de hoje, tá? Okay, guys. Now we will start the past perfect, okay? But first, let's do a little bit review. Vamos fazer uma revisãozinha aqui a respeito do present perfect, ok? Vocês têm, por exemplo, a frase I have studied English, ok? Então, uma revisãozinha simples para vocês lembrarem aqui, ó. Eu tenho o verbo auxiliar, eu tenho o particípio passado do verbo principal e isso aqui é o present perfect. Lembra do uso? A gente usa present perfect quando a gente quer focar na ação, tá? O que interessa é a ação. Então, eu tenho estudado inglês, é o que você pode traduzir aí para o português. Quer dizer que você começou lá no passado e ainda você continua, essa ação ainda é válida para você hoje, tudo bem? Bom, o que é o past perfect, tá? O past perfect é um tempo verbal que você usa antes do passado. Então vamos supor que você vai falar de um filme que você assistiu. Então você vai dizer I watched a movie, tá? I watched a movie. Então você diz, eu assisti um filme. Beleza, essa frase é uma frase simples, no passado, é de no final, tudo tranquilinho. O que é que acontece nessa frase, tá? Se você tiver uma ação que aconteceu antes dessa ação, você pode falar isso numa sentença. E é essa parte que acontece antes que a gente vai chamar de past perfect, ok? O past perfect, como vocês queiram. Então, se você disser, por exemplo, o seguinte, ó, I had read the book, deixa-me ver aqui, eu acho que before I watched a movie. Pronto. A sentença em vermelho, tá? É o que a gente precisa focar, é o nosso past perfect, ok? I had read the book before I watched a movie. O que é que aconteceu primeiro? Primeiro eu li o livro. Então, eu tinha lido o livro antes de ter assistido ao filme, né? Fica mais ou menos essa ideia, né, da tradução. Então, o que acontece, né? Que tempo verbal é esse? O past perfect é o passado do passado. Se vocês olharem isso, eu tenho uma frase no passado, mas eu quero dizer de algo que aconteceu antes, tá? Desse meu passado. Então é simples. No livro vocês vão ter um exercício bem bacana. Deixa eu colocar aqui um outro exemplo. Por exemplo, sei lá, when I arrived, he had already left. Ok. Quando eu cheguei, ele já tinha saído. Então veja, eu tenho duas frases aqui. Ele tinha saído, tá? E eu cheguei, tá? Então, ó, quando eu cheguei, ele já tinha saído. O que acontece aqui nessa segunda parte, tá, pessoal? Você tem, na verdade, a frase na estrutura está ao invés da primeira, porque é nessa parte aqui, ó, que eu tenho o past perfect. Mas entenda, o que aconteceu primeiro? Quando eu cheguei, ele já tinha saído. Primeiro eu cheguei ou primeiro ele saiu? Né? Primeiro ele saiu. Então esse é o passado, do passado, né? Que é esse aqui, tá? Então, quando eu cheguei, ele já tinha saído. Essa ação aqui, ó,
ela acontece antes, tá? Então é isso que a gente chama de past perfect, tá? E aí a estrutura, pessoal, é bem tranquilinha porque vocês já estudaram present perfect. Você precisa de um verbo auxiliar, tá certo? E você precisa do particípio do main verb, ok? Do verbo principal, tudo bem? Bom, então essa estrutura não tem o que fazer. Lembrando que esse verbo auxiliar aqui, ó, ele vai ser sempre escrito como had, tá? Por que had? Porque ele é o passado, né, gente? Past perfect. Então você não vai ter have, você não vai ter has, se for terceira pessoa, você não tem essas construções que você teria, por exemplo, aqui, ó. Nesse exemplo, você está vendo aqui que você teria a construção com have, por conta do sujeito, ó, e has, por conta do sujeito aqui. Mas esses dois tempos verbais aqui são a present perfect, tá? Então eu só estou comparando aqui para vocês não confundirem, tá? Deixa eu colocar mais uma frase aqui, por exemplo, que os professores adoram dizer, né? Quando a gente sai para comer uma pizza junto, né? Maurício adora essa frase aqui, ó. I couldn't pay the bill. Eu não pude pagar a conta, tá? Because... Não, mas desculpa, gente. Não é Maurício, não. Isso aqui é Everton, tá? Everton é especialista nisso aqui. I had forgotten my wallet. Ok. Então, I couldn't pay the bill because I had forgotten my wallet. Eu não pude pagar a conta. Eu estou falando de um passado, né? Could. Eu não pude pagar a conta porque I had forgotten my wallet. Eu esqueci, tá, a minha carteira. O que aconteceu primeiro? O cara saiu de casa, esqueceu a carteira, comeu as custas dos outros e só depois é que ele disse que não podia pagar a conta. Então, vê, essa parte aqui, ó, é o que a gente chama de past perfect, ok? Então, é isso, pessoal. É um tempo verbal extremamente simples. Eu vou deixar aqui no final da aula a página do livro. Façam os exercícios. Take care of yourself, ok? Cuidem-se bastante. See you, bye bye.